Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o terceiro vídeo da série de bordados para iniciantes. Então, hoje nós vamos fazer a confecção deste saquinho. É um saquinho porta-lingerie, ele é forrado, é uma peça que eu vendo muito aqui no meu ateliê. E como eu ensinei a tag separada, hoje nós vamos aprender a aplicar ela aqui na peça. Se você não assistiu os outros dois vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro vídeo eu mostro no computador, no Embird, como você fazer essa moldura. No segundo vídeo, eu ensino o passo a passo na bordadeira. Então, você vai pegar detalhe por detalhe de tudo como eu faço essa tag e ela vem separada. A partir do terceiro vídeo, que é o vídeo de hoje, você vai aprender a aplicar essa tag aqui. E essa técnica você pode usar em necessaire, em saquinho porta-lingerie e em outras peças também. Então, para quem tem um pouco de dificuldade de centralizar o tecido no bastidor, tem um pouco de dificuldade na questão da bordadeira, quem é iniciante, essa técnica aqui já vai te ajudar a fazer um trabalho diferenciado e, ao mesmo tempo, você já começa a aplicar as técnicas do bordado aí nas suas peças. Então, principalmente para quem é iniciante. É claro que eu recomendo você fazer um curso, pegar aulas para você cada dia mais se capacitar na bordadeira, se você pretende fazer coisas mais elaboradas. Então, o vídeo de hoje é essa peça, vamos lá ver os materiais e o passo a passo dessa aula. Para esse projeto, nós vamos precisar de 2 cortes do tecido principal, na medida de 30 por 37, também 2 cortes no tecido do forro, na mesma medida. Vamos precisar de fita de cetim para fazer o fechamento. Eu vou fazer um detalhezinho com cianinha, vou deixar as medidas na descrição. E nós vamos utilizar também a tag com o bordado. Eu vou utilizar a mesma linha que eu fiz o bordado, porque com ela eu vou fixar a tag aqui na minha peça. Eu não sei dizer se a linha do bordado, ela corre bem na máquina doméstica. Aqui na máquina industrial, ela é perfeita, dá pra fazer a costura. Então, eu vou mostrar como eu fixo essa tag, que eu bordo ela separada. Eu não tô bordando ela aqui no tecido. Eu bordo ela separada e depois eu fixo ela aqui. E pra fixar a tag, nós vamos precisar também de fita dupla face. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar um pedacinho da fita dupla face e vou colocar aqui na tag, só para fixar ela aqui, só para ela ficar parada ali na peça, para eu poder costurar. Se você não tem a máquina bordadeira, você pula essa etapa. Esse saquinho é um saquinho muito bom para fazer tanto para lingerie quanto para bebês também. Então, dá para fazer com várias estampas e fica muito bonito. Então, eu vou pegar aqui a estampa principal, a parte que vai ser da frente. Vou separar essas aqui. Eu vou fazer uma marcação aqui no meio, vou encontrar o meio. Essa tag eu não vou colocar ela exatamente no meio da peça, porque aqui em cima a gente vai franzir. E aí, se eu colocar ela aqui no meio, ela quase não vai aparecer. Então, eu vou colocar ela um pouco mais pra baixo, eu vou fazer a medida certinha e passo pra vocês quantos centímetros de baixo até aqui. Tem aqui minha régua. Vou colocar 14 centímetros de baixo até aqui no meio, ó. Até o meio da tag, eu marquei 14 centímetros. Então, aqui é o meio. Agora, eu só vou dobrar o tecido ao meio para centralizar aqui. Dessa forma, é o jeito que eu faço aqui no ateliê. Vou vincar um pouquinho aqui só para marcar. Então, aqui é onde tá a marcação, ó, aqui é o meio. Então, nesse meio, eu venho, tiro a fitinha aqui dupla face e fixo essa tag bem aqui no meio. Dessa forma. Então, ele fica um pouquinho mais pra baixo, na hora que for franzir aqui pra fechar, ele não vai ficar tão escondidinho. Aqui, agora, nós vamos na máquina. E eu vou aproximar aqui a câmera para mostrar para vocês como que eu vou passar essa costura. Na máquina, eu já estou com a linha da mesma cor aqui,
pink, que é a linha que eu utilizei no bordado. E eu vou passar a costura aqui, ó, rente ao bordado aqui, ó, rente, como se fosse uma pequena moldurinha interna. Eu vou passar em toda o contorno. Eu vou diminuir o pontinho por conta das curvas e vou passar aqui em todo o contorno. Então, acompanha comigo. Eu desliguei o retrocesso automático do início da máquina, para não fazer nenhum ponto errado. E eu venho aqui, olha, fazendo os pontinhos. Bem devagar. Aqui ele deu uma pequena saída, como eu tô gravando, não tem muito jeitinho. Então, eu vou desmanchar aqui, vou arrumar e já volto para a próxima etapa. Tag fixada. Agora, o próximo passo, aqui no topo, eu vou fazer um detalhe com a cianinha. Eu tenho só a cianinha pequena, se você tiver a grande, fica mais bonito. Mas como eu tenho só a pequena, vai ser a pequena mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou encostar a ondinha dela aqui na borda do tecido e vou vir com a máquina de costura e passar uma costura aqui no meio, bem no meio, exatamente no meio da cianinha. Deixo a borda aqui encostada e passo no meio a costura. Então, eu apliquei a cianinha tanto na frente quanto nas costas do tecido, na parte do topo. Agora, essa reguinha aqui, ela mede 4 centímetros. Eu vou fazer uma marcação aqui do topo para baixo, 4 centímetros, e já vou riscar com o giz, que apaga com o ferro. Se você tiver aí a caneta, pode ser também. Esse tem que ser, tá, gente? Não dá para riscar de outra forma. Se você não tem o giz, uma dica é, você pode usar sabonete. Quando o sabonete tá bem no finalzinho do tamanho dele, você deixa ele secando no sol, que ele vira um giz, dá pra apagar depois, certo? Continuo. Vou fazer essa mesma marcação de 4 centímetros do topo pra cá, nos dois lados, na frente e nas costas. Agora, o próximo passo, eu vou pegar um dos cortes do forro e vou aplicar minha etiqueta. Eu gosto de aplicar no forro, tá, gente? É opcional. Algumas peças eu aplico pro lado de fora, mas a maioria eu tô aplicando para o lado do forro. Então, eu venho aqui, marco mais ou menos um palmo e coloco a minha etiqueta aqui. Vou fixar ela. Agora, aqui, o próximo passo, eu vou pegar frente do forro e a frente do tecido principal. Vou igualar aqui. E vou pegar, passar uma costura exatamente em cima da costura que eu passei. Exatamente em cima, senão não vai aparecer o detalhe bonitinho da cianinha. Se você não estiver usando esse detalhe, é só passar uma costura de pé de máquina aqui, que não tem problema. Essa aqui vai ficar um pouquinho menor que o pé de máquina. Que eu cortei um pouquinho maior, tá, gente? Vou refilar esse excesso, que às vezes a gente, na correria, corta eles um pouquinho maior. Agora, a próxima etapa já é a etapa para finalização.
Então, aqui eu vou vincar bem. Então, vai ficar direito com direito, ó, aqui estampa com estampa de um lado e o forro com o forro. Aqui, atente-se para colocar as costurinhas certinhas aqui, olha, para elas baterem o encontro delas aqui. Então, para elas não saírem do lugar, vou colocar um alfinete. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui nós vamos passar uma costura em toda a volta. Eu vou deixar a abertura na lateral do forro, para desvirar. Então, eu deixo uma abertura assim, olha. Um pouquinho... Quantos centímetros tem aqui? 11 centímetros. Nós vamos começar aqui a costura, dar toda a volta em toda a peça e finalizar a costura aqui, com retrocesso, aqui no início e aqui no final. Próximo passo agora, a gente vai cortar esses excessos de cianinha, os cantinhos lá embaixo, a gente vai cortar eles também e vamos desvirar. Aqui, antes de desvirar, eu gosto de fazer tipo um vinco, aonde vai ser dobrado, para ficar mais fácil depois. Então, eu vinco aqui. E agora é só desvirar. Então, agora nós vamos colocar esse forrinho pra dentro, pra poder fazer a costura final, que é naquela marcação dos 4 centímetros que a gente... Então, agora eu vou fazer primeiro uma costura em cima dessa marcação, e depois eu vou dar um pé de máquina um pouquinho espaçado e vou fazer uma costura aqui embaixo. Vai ser o túnel por onde vai passar a fita de cetim. Aqui, onde tem a costura da lateral, eu gosto de dar um retrocesso, porque depois nós vamos desmanchar uns pontinhos ali, pra passar o cordão no túnel, então é bom dar um retrocesso. Eu vou me guiando por essa costura e vou fazendo a próxima. Aqui, com o desmanchador de costura, a gente vem e desmancha esse pontinho aqui do túnel, dos dois lados, ó. Só cortar um que os outros já abrem aqui. Como eu fiz o retrocesso aqui e aqui, não vai ter perigo de desmanchar a peça. Fazer a mesma coisa aqui. Só pegar um pontinho e desmanchar que ele já abre o resto. Aí, ó. Então, agora eu vou passar a fita ou o cordão. Se você tiver aquele cordão de cetim, também dá certo. A fita, eu costumo cortar ela um pouco maior, para poder ter uma sobra para trabalhar. Eu corto ela assim, olha, 2 pedaços. Aqui, esses pedaços estão na medida de 70 centímetros cada um. Então, eles dão a volta em todo o saquinho e ainda sobra aqui um pedaço para eu poder trabalhar.
Se você estiver fazendo desse mesmo saquinho com uma outra medida, é só você passar essa fita em volta aqui, para poder saber mais ou menos o tamanho que você vai cortar, certo? Eu corto 2, porque eu entro e saio uma vez por um lado e outra vez por outro, fica mais fácil o fechamento do saquinho. Eu utilizo também essa ferramentazinha aqui, que ela é um passador próprio para fita, para elástico. Então, você prende aqui a fita na garrinha e ajusta essa argolinha até o máximo aqui. E a fita não solta. Então, eu uso isso aqui, mas se você não tiver, dá pra fazer com grampo de cabelo, é só fazer um buraquinho aqui na pontinha da fita e colocar o grampo de cabelo, ou um alfinete também, um alfinete desses grandão assim, de segurança, dá certo também. Então, eu vou colocar aqui a fita e depois já vou na mesa para mostrar o resultado final. E assim ficou o resultado final, a peça, a tag aqui aplicada na peça. Como essa peça, ela tem forro, então não aparece aqui, né, a costura de acabamento. Aqui fica a cianinha, que é opcional, pode aplicar ou não. Aqui eu coloquei uma miçanguinha para dar um charme extra, se você tiver, pode colocar, dá um nozinho a mais aqui, porque essa miçanguinha é um pouquinho grande, o buraquinho dela. Enfim, é uma peça bastante vendável. Pode perceber que é uma peça rápida e fácil de fazer. Devido à personalização, a gente cobra um pouquinho mais caro. E isso é assunto para mais vídeos, né? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui para mim nos comentários, que eu vou amar ler. E é isso aí. O vídeo de hoje é esse. E até a próxima. Tchau, tchau!